Bom dia. Fiquei pensando como é que eu ia iniciar essa nossa homenagem, né? Quem teve a sorte e a possibilidade de ir no CIOT, no final das palestras, teve uma sessão muitíssimo interessante, que foram as histórias do IoT. E no final das histórias do IoT, o Dr. Márcio Passini deu uma palavra e falou o seguinte: a gente precisa, na verdade, falar, contar e perpetuar a história do IoT, para que a gente não perca isso, né? E, assim, todos nós aqui somos história, né? Todos temos as nossas histórias, e é muito difícil você contar uma vida, ainda mais uma vida tão rica do ponto de vista de tantos acontecimentos e tantos cargos que o professor tem, contar isso em 20 minutos, mas vou tentar aqui só falar algumas das coisas justamente para a gente registrar o nosso professor Guarneiro aqui no IoT, né? Ele cursou, ele é egresso da nossa faculdade desde 67 até 72, né? Os 6 anos da faculdade. E uma das curiosidades é que ele foi do time de rugby da faculdade. E aqui os senhores podem ver não só ele, mas aqui o professor Itiro também. Ele está aqui tem outros aqui, tem o Marcel, que é da cirurgia, né? Tinha outros colegas aí que... Macedo. O Martinez. Uhum. Foi do Rebouças, né? Bom, o professor Guarnieri, ele prestou concurso para residência, na época eram 2 anos, né? Na turma tava o Egídio, o Evaristo, você, quem mais que era da sua turma? Fittipaldi, Rogério Lemos. E depois, terminando a residência, ele já foi aprovado para o concurso e contratado como médico assistente do pronto-socorro do IoT e já no grupo da tarde, né, que tinha, vamos falar um pouquinho mais para frente. Em 81, o professor foi Research Fellow do Alfred Dupont em Wilmington, Delaware, e até hoje, até as datas recentes, lá ele conheceu figuras muito importantes, como o Richard Bowen, como o Jim McEwen, né? Aqui numa reunião, num meeting dos ex-alunos do Dupont, né? Aqui junto com o Fábio Ferri, que também foi nosso R4, depois ele passou pelo Dupont e hoje está em Calgary, né? no Canadá, aqui junto com o Jim McEwen. E nós vemos que o professor Guarneiro foi um ícone também aí entre os fellows, porque ele está no centro da foto aqui, né? Dos ex-fellows aí, do lado do Jim McEwen, do lado do Bowen, né? E depois ele, aqui na faculdade, fez o estudo experimental com osteossíntese por compressão, obtendo o título de mestre em 1982, e na sequência, já em 1987, obteve o título de doutor de novo com um estudo experimental com consolidação das fraturas na desnutrição proteica, aí trabalho experimental em ratos. Em 1991, ele se tornou professor livre docente da faculdade, eu lembro que foi sobre alongamento ósseo com o método de Wagner, se estiver errado, você me fala, me corrija, Guarneiro. E depois professor associado desde 1992, que agora está havendo aí a aposentadoria pelos 75 anos de idade, né? Na década de 80, os grupos eram grupos gerais. Antes tinha um grupo de meninos e meninas, né? Tinha grupos de adultos, e depois foram criados os grupos da manhã, que era o A e o B, e o C e o D, que eram grupos à tarde. Mas tinha sempre as pessoas que gostavam mais de alguma matéria, alguma especialidade. Então começaram a se juntar os grupos de especialidade que depois perpetuaram até hoje, né? E inicialmente o professor Guarneiro, ele junto ao professor Milton Peixinho, ao Milton Iacovoni e ao Rui Maciel, eles inauguraram o grupo chamado de Quadril Infantil. Aqui o professor Peixinho, né, para quem não conheceu, eu conheci e tive a honra e a sorte de conhecer também o Dr. Milton Iacovoni, que chamava o Milton Peixinho de Xará, né? Xará, como é esse quadril aqui, como é que vai? E aí, na sequência, o Dr. Vlastimir Grigoletto, que fez o mestrado através do ultrassom para a detecção da displasia do quadril, foi o primeiro
trabalho no Brasil a respeito, com a técnica de Hark, né? E o Dr. Carlos Malheiros Luso também, infelizmente não estão mais no nosso grupo, né? Os pacientes foram ficando adultos, eles passaram para o quadril adulto, mas eles também participaram do nosso grupo. Aí esse grupo ele depois foi chamado de grupo de síndromes pediátricas, né? Acolhendo não só a área do quadril, mas toda a criança. E aqui eu iniciei no grupo aqui pela data, vocês vejam que existe um bip, um pager, né, no cinto dos fotografados aqui pela idade, né, da fotografia. Aí, na sequência, o doutor Aguinaldo, Batistão também participaram do nosso grupo, já também chamado de grupo de ortopedia pediátrica, né? Meio um pleonasmo, já que ortopedia é cuidar de criança. E, na sequência, a Patrícia Moreno e o doutor Bruno Massa, que infelizmente deixou o IAT há pouco, mas completaram o nosso grupo, que está em funcionamento até hoje, com o professor Guarneiro à frente. O professor também é diretor de pesquisa, né, do departamento de ortopedia, e também coordenador do Laboratório de Investigação Médica do LIM 41, do Sistema Músculo-Esquelético, né, no qual muitos trabalhos foram feitos, inclusive o meu doutorado foi feito também lá, eu vou mostrar aqui à frente. Aqui só falando de algumas linhas de pesquisa do professor, né, que são praticamente da ortopedia pediátrica, principalmente a displasia do desenvolvimento do quadril. Eu iniciei, na verdade, aqui no Instituto, fazendo um trabalho com o professor, com o Dr. Milton Peixinho e com o Dr. Plínio, na maternidade de São Paulo, que a gente analisou mais de 9.000 prontuários de recém-nascidos e havia uma frequência de 5 para 1.000 ortolanes positivos, né? A gente não tinha esse dado aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, com esses dados em relação a mais meninas do que meninos, mais o lado esquerdo, como também está na literatura e foi publicado na Revista de Ortopedia em 1988. E aí, baseados nesse trabalho, o professor Guarneiro obteve esse baby hip, que era um bebezinho, quer dizer, um bonequinho de treinamento para o sinal de ortolano e sinal de Barlow, que é um modelo de ensino, e a gente foi até uma associação, o Hospital Maternidade Cotia, desde 1984. A gente fez um trabalho de levantamento, e em 1.000 recém-nascidos vivos lá, só tinha tido um sinal de ortolane. E depois de fazer essa campanha junto aos neonatologistas, com cartazes, com aula, fazendo o treinamento no Baby Hip e pedindo para eles encaminharem os pacientes aqui para o IoT, foram detectados 16 no ano seguinte, 1986, e dos 16, 11 foram encaminhados para cá, e no ultrassom 9 tinham displasia, e 2 eram normais. Quer dizer, houve talvez um diagnóstico a mais, mas sempre na displasia do quadril é melhor a gente sempre ter mais atenção do que menos. Um trabalho que o professor orientou do mestrado do Bruno Massa, eu achei um trabalho muito interessante, em que o Massa teve a ideia de, no centro cirúrgico, fazer o raio-x em LET para ver se o quadril ele não estaria deslocado posteriormente. Vocês veem aqui, é o mesmo paciente, quando se faz o raio-x de frente, parece que o quadril está reduzido, e quando se faz o raio-x em LET, pode ser feito com a escopia, você vê que o quadril está posteriorizado, e você pode mudar o gesso ainda no centro cirúrgico. Outra linha de pesquisa, muito conhecida de todos aqui pelo professor Guarneiro, a correção de deformidades e alongamentos ósseos, né? O qual, inclusive, foi da tese de livre docência do professor, alongamento com o método de Wagner, com 45 procedimentos. Mas foi em 1987, aqui, desculpa, Guarneiro, não sei se foi na Itália ou se foi nos Estados Unidos. Foi na Itália mesmo, né? Inclusive, tem uma foto aqui, na foto a gente vê o Dror Paley aqui ao fundo da fotografia, aqui o professor Elizarov, aqui é o Bianchi Maiocchi, e aí o professor Guarneiro, junto com o Dr. Targa, também trouxeram o método de Elizarov para o Brasil, mas o professor Guarneiro, junto com o reitor da universidade, que era o José Godenberg, na época, ele conseguiu trazer o professor Elizarov aqui, em 1990, fazendo uma visita à faculdade, e o professor foi presidente da ASAME do Brasil, Associação para Estudo da Aplicação do Método de Elizarov, para justamente reconstrução e alongamento ósseo. Aqui é uma fotografia do professor Elizarov na faculdade, né, no teatro da faculdade,
e, inclusive, saiu na Folha de Ortopedia, que havia na época, em 1990, e olha que interessante, também estava se comemorando a reunião número 2000 do Instituto, que hoje é 3.000, quase acima de 3.000, qual foi, Olavo? 3.464. Bom, através do método de Lizarf, o professor Guarnieri me orientou no meu mestrado nos critérios de avaliação do alongamento ósseo, e que foi minha tese em 1994. E até hoje, o professor ainda é atuante, né? Aqui é uma fotografia do meeting da ASAM em Liverpool, o qual o professor ministrou aula lá, e está aqui na fotografia, junto aos outros colegas do Brasil que foram também nesse congresso. Em relação à doença de Legg-Calvé-Pertz, Legg-Calvé-Pertz acho que é uma paixão do professor, inclusive muitos trabalhos foram orientados por ele aqui na nossa casa, começando através, lógico, o professor Cordeiro, que fez a tese para osteotomia varizante na doença de Pertz, mas o professor Guarneiro publicou 2 trabalhos na revista do HC e na Manfred Medicina, em 1995, a respeito do tratamento da doença de Legg-Calvé-Pertz com a osteotomia femoral proximal. Eu também fiz o meu doutorado, orientado por ele, um estudo comparativo da influência da osteotomia entre o ilíaco e o fêmur, para verificar se a cabeça femoral do coelhinho ela teria mais vascularização ou não. A gente fez um estudo por cintilografia e também através de histologia, e com esse a gente ganhou um prêmio, inclusive, para o Ashley Leão, de melhor trabalho científico na área de pesquisa básica, em 1999, professor Guarneiro e eu, na Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. A artrodiastase foi uma ideia do professor Guarneiro, que o professor Guarneiro trouxe para o Brasil. Eu lembro dele contar que ele, conversando com o Dror Paley, em que eles não conseguiam fazer isso lá dos Estados Unidos, a gente começou aqui na artrite reumatoide, e depois a gente passou para a doença de Legg-Calvé-Pertz, e foi, inclusive, a tese do Dr. Carlos Duso, de doutorado, através da artrodiastase com um fixador externo monolateral, né? Em que a gente via pacientes como esse daqui, de 7 anos de idade, com a cabeça já achatada, e fazendo-se a artrodiastase, a cabeça femoral sem a pressão sobre ela começava a ressurgir, na verdade, em menos tempo do que na evolução natural da doença. Até como exemplo, esse mesmo caso, 5 anos após, com uma cabeça basicamente esférica. Evidentemente, dependendo da época em que a gente pega o caso, aqui, por exemplo, num caso já de fragmentação, começando a reossificação, hoje em dia a gente passou a artrodiastase com fixador externo circular, que aí a gente consegue fazer com que o paciente fique em pé, que ele consiga ficar melhor em relação, mais tempo, inclusive durante 4 meses, mas mesmo assim a gente vê que a cabeça femoral ela aumenta, né? Quer dizer, de uma cabeça completamente achatada, ela volta a ter uma coluna lateral. Isso é mérito do professor Guarneiro ter trazido aqui para o Brasil essa metodologia. Os estudos angiográficos na doença de Legg-Calvé-Pertz, o Dr. Rui, inclusive junto com o pai do professor Olavo, publicaram no Clinical Orthopedics em 1984, estudos radiográficos mostrando a artéria circunflexa medial do fêmur ausente na doença de Legg-Calvé-Pertz, e também a doutora Patrícia, no seu doutorado, também orientado pelo professor Guarneiro, fez um trabalho com angiorressonância na doença de Legg-Calvé-Pertz, demonstrando os vasos em que estariam faltando, tentando até verificar se tinha uma anastomose entre a artéria circunflexa anterior e posterior do fêmur, mas mais um trabalho orientado pelo professor Guarneiro na linha do Legg-Calvé-Pertz. Outro foi também do Felipe Cordeiro, vocês viram quantos trabalhos nessa linha de pesquisa, né? Da reprodutibilidade de uma nova classificação de Waldenstrom, em que ele fez o mestrado também orientado pelo professor. Aqui, o professor é membro pesquisador de um grupo internacional de estudos do Pertz, que, na verdade, é o Harry King, que é esse no centro aqui da fotografia, ele que coordena esse trabalho lá do Texas, no Scott Wright Hospital, e desde 2012, a Universidade de São Paulo é a única que encaminha casos para esse estudo, né, pelo menos na América do Sul. Aqui eu tive a oportunidade de estar lá uma vez só, a doutora Patrícia e o doutor Guarneiro, que fazem mais essa pesquisa,
E aqui, dentre todos, assim, Clínica Mayo, vários hospitais de ponta, e aqui a Universidade de São Paulo despontando como um dos centros do tratamento de PETs que está participando desse estudo. E, inclusive, o professor Harry King veio aqui no nosso instituto a convite do professor Guarneiro e da doutora Patrícia e ministrou aulas aqui para a gente, aqui uma fotografia dessa ocasião. Outra linha de pesquisa que o professor é apaixonado é sobre o tratamento da osteogênese imperfeita, né? Através dos bisfosfonatos. Foi aqui no HC que a gente iniciou isso, já tinha isso internacionalmente, vindo da Austrália, mas é aqui que nós começamos com a melhora de vida dessas crianças, muito, muito importante. E o professor foi presidente, inclusive, do Comitê de Osteoporose e Doenças Metabólicas de 2002 a 2004, também com trabalhos publicados na área. Dentro da nossa Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, o professor foi presidente da sociedade de 1993 a 95, reconhecido, claro, por todos os pares que dela participam, e teve publicações, muitas publicações, aqui uma só, que a gente publicou junto para auxiliar os residentes em ortopedia pediátrica. E aqui algumas fotografias interessantes que a esposa do professor Guarneiro, a Esmeralda, aqui no congresso, em 1984, aqui no centro, o professor Olavo, o professor Guarneiro aqui o professor Tarcísio, esse daqui, acredito que quem que... o José Ricardo Pécora aqui, né? E aqui as demais esposas, acho que a Esmeralda está tirando a foto, né? Aqui com o Dr. Pedrinelli, no congresso da OSE em 2000, junto com o Richard Bowen, né, que virou praticamente amigo do professor Guarneiro. Aqui o professor visitando em Calgary o Fábio Ferri, que é seu sobrinho, que esteve aqui conosco também como R4, como fellow, e depois ele hoje em dia trabalha lá no Canadá, mora no Canadá. E vocês veem que mesmo nos momentos de lazer, o professor não tira nem da cabeça nem da camisa a pesquisa científica, que é uma doença de Legg-Calvé-Perthes na camisa andando na praia, né? E interessante que a doença de Legg-Calvé-Perthes foi descrita em 1910. Em 1910 também o Corinthians foi inaugurado, né? Que é o time de paixão do professor e que ele passou para os filhos e netos, né? Aqui as fotos evidentemente, da família. E a gente sabe que por trás de um homem de sucesso sempre tem uma mulher forte, né? E aqui a Esmeralda, aqui, numa das viagens deles ao exterior, e a família é a coisa principal do homem. Mas, professor, o senhor não tem só a sua família, o senhor tem uma família em todos, desculpa, em todos os lugares que o senhor passou. Inclusive, acredito no Hospital Menino Jesus, que o senhor fez parte lá do corpo clínico, na pós-graduação, em que o senhor orientou tantos e tantos alunos da pós, tanto no mestrado como no doutorado ou no pós-doutorado, aos nossos R4, nossos fellows que sempre estiveram aqui, que obtiveram assim, a honra de poder estar com o senhor e nos seus conhecimentos, nos momentos também de lazer, nos congressos da SBOT, da SBOP, nos momentos de confraternização que a gente acabou fazendo do nosso grupo também, né? Que todos sempre... a país é boa. E também espalhados, né, pelo país, muitos ex-fellows que vão continuar esse legado em outras cidades, como Brasília, né, que o Dr. Caio de Brasília, depois que convida a gente a estar lá para divulgar também os conhecimentos da ortopedia pediátrica. Aqui o professor Marcos Almeida Matos, né, que o senhor fez a orientação dele do doutorado, do pós-doutorado, e hoje é professor titular da Escola Baiana, professor titular de ortopedia, e que fez, inclusive, o professor Guarneiro dançar axé, com um professor à frente, né? Você vê que realmente virou uma relação de amizade. Falando em amizade, evidentemente, as amizades, inclusive, ultrapassaram as fronteiras do hospital, né?
e aqui com o professor Rui Maciel, que não está presente aqui, mas outras pessoas também, como a nossa reunião, graças a Deus, também é híbrida, né? Eu gostaria, então, que os nossos fellows ou ex-fellows que não conseguiram vir presencialmente à reunião, que abrissem